Eu quero saudar neste momento com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os ouvintes de mais uma tarde da bênção online. Nós estamos completando hoje a quarta sexta-feira, ou seja, o quarto elo da nossa grande campanha de libertação que nós estamos fazendo, Ministério Orações da Madrugada. Um grupo muito grande de intercessores da última hora, que Deus levantou, preparou, escolheu para uma grande obra. Estamos orando, clamando a Deus, pedindo libertação para as nossas vidas, em tudo aquilo que nós necessitamos, todas as áreas que nós precisamos. Que Deus venha não só perdoar os nossos pecados, mas primeiro nos libertar de todos eles. Sabemos que o pecado é que faz a separação entre o homem e Deus. Por isso a necessidade de nós estarmos buscando ao Senhor Deus todos os dias pela nossa libertação, para que nós possamos ser livres de todo jugo de Satanás, livre, de toda a condenação, para que nós possamos alcançar a nossa morada eterna. E são muitos homens de Deus, mulheres de Deus que estão juntamente conosco nesta campanha, buscando, orando, consagrar as suas vidas pela manhã. E o tema desta campanha está no livro de Isaías, no capítulo 4, capítulo 54, a parte A do versículo 17, que diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Sabemos que é necessário que estejamos buscando por revestimento espiritual, porque a nossa caminhada com Cristo temos muitas batalhas, vivemos todos os dias batalhando, lutando para alcançar o reino dos céus. E as nossas lutas, nossas guerras, nossas milícias são espirituais. E cremos que o nosso Deus, Ele é poderoso para destruir todas as fortalezas do mal. Toda ferramenta, tudo aquilo que o inimigo planejar, tentar se levantar, nós sabemos que Ele levanta para cair. Porque Deus, Ele é poderoso. E Ele está conosco. Nós vamos estar meditando hoje um salmo muito conhecido. Esse salmo é um salmo que eu gosto muito, muito, muito. Salmo 91, porque se trata de a tarde da bênção, na verdade é um culto de libertação, São muitos homens, mulheres de Deus, como eu já disse, orando. E Deus tem guerreado por nós, Deus tem alcançado muitas almas através do nosso jejum, do nosso clamor. Todos aqueles que nós estamos apresentando a Deus, seja um parente, um ente querido, um amigo, uma alma que necessita de libertação. E este salmo nós vamos falar um pouco do salmista. O salmista escreveu esse salmo e colocou, tem por título A Segurança daquele que se refugia em Deus. Vamos fazer a leitura rapidamente. Convido você a abrir a sua Bíblia. O Salmo número 91, a partir do versículo 1, vai nos dizer assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade, escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação.
nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, porei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Nós estamos em batalha espiritual. Sabemos que este salmo fala a respeito de segurança, né? De refúgio, proteção. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é o nosso refúgio. E o esconderijo do Altíssimo, como começa aqui, falando que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o primeiro passo para nós interpretarmos neste salmo é quem é que habita no esconderijo do Altíssimo. É possível homens, né, mortais residir no recôncavo do Altíssimo? E esta resposta nós vamos encontrar no próprio salmo, né, que fala: porque tu, ó Senhor, no versículo 9, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. É interessante que o próprio salmista, ele começou dizendo que existem pessoas que ela tem esse cuidado, essa preocupação, né? Daquele que se refugia em Deus, porque nós sabemos que não há outro Deus na face da terra, não ser o nosso Deus tremendo, o El Shaddai, o Adonai, Mikadeshit, Dexenu, Yahvé. É o Deus a qual nós servimos e falamos dele com todo prazer, com toda alegria. Sabemos que o salmista se dirige a essas pessoas que têm esse cuidado de buscar, né, a segurança em Deus e se refugiar nele. E para isso, né, no sentido espiritual, nós sabemos que existe sim este esconderijo do Altíssimo. Altíssimo já vai nos dizer que é do alto, né? Por isso que também no Salmo 121, o salmista começa dizendo, né, de onde me virá o meu socorro? Eleva os olhos para os montes, ou seja, monte é um lugar alto. E nós sabemos que o Senhor, ele disse que ele é o nosso refúgio. No versículo 9, e ele é a nossa habitação. Quando ali também no livro de Isaías, do capítulo 57, versículo 15, vai nos dizer que este esconderijo, ele não fica mesmo aqui na terra, porque esse esconderijo diz um lugar, eu acredito, né, na eternidade, junto com o nosso Deus. Quando Isaías disse no versículo 15 do capítulo 57, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então, a nossa morada, sabemos que é sim uma morada eterna que está preparada para nós, mas enquanto estivermos aqui, podemos fazer daqui também, aonde nós estivermos adorando a Deus, servindo a Deus, o lugar de alto refúgio, buscando, orando, né, clamando ao Senhor pela sua segurança. Existe uma tradução desse versículo na Bíblia hebraica que vai nos dizer que
o salmista que escreveu esse salmo, ele iniciou ele na primeira pessoa, né? Quando ele disse, no versículo 2, direi do Senhor, ele estava dizendo sobre ele, a primeira pessoa, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. E depois ele passa para a terceira pessoa, porque ele começa no versículo 3, porque ele te livrará. Ele começa falando dele, da pessoa dele, buscando a Deus, e depois ele começa falando voltado para nós que hoje estamos aqui lendo este salmo, que já foi escrito há milhares de anos atrás, e ele hoje, né, continua sendo a mesma, a essência desse salmo, da proteção de Deus é a mesma, não mudou, né? O nosso Deus, a palavra dele, ela é ontem, hoje e será eternamente. E é interessante que neste salmo, muitos, né, ele tem identificado como uma promessa, e é uma promessa. Quando nós começamos a ler, né, ele fala, porque ele te livrará, no versículo 3, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ou seja, o salmista nos garante, isto é promessa de Deus. Deus deu a ele este salmo, ele escreveu que quem nos livra e nos protege do laço do passarinheiro, ele diz, é o nosso Deus. Quando fala de laço, né, do passarinheiro, nós sabemos que antigamente, quando a gente era menino, ali quando ia pegar passarinho, armava aquela arapuca, e ali o passarinho, a ave que ia ciscar ali aqueles grãozinhos de farelo ou de ração, e ali a gente puxava a cordinha e ali pegava aquele passarinho, prendia aquela ave. Mas ali, no sentido literal falando, o salmista quis nos dizer que o único que pode nos livrar, né, desses laços, ou seja, o laço é para prender, o laço é para amarrar, o laço não é para soltar, mas o nosso Deus, ele é poderoso, ele pode nos livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Por que da peste perniciosa? Quando Deus fala que nós não temos que temer, né, no versículo, continuando, né, prosseguindo a leitura, ele fala que nós vamos estar, no versículo 6, ele torna a falar sobre a peste, nem peste que ande de dia. Ou seja, essa peste perniciosa são pestes, né, no mundo espirituais. Por isso que nós estamos buscando por revestimento peste que ande de dia, que ande na escuridão, e nem a mortandade que assola ao meio-dia. Como pode ser representada essa peste? Tantas pragas que o Senhor ali permitiu alcançar o povo hebreu ali no Egito. Sabemos que essas pestes, né, foram da permissão de Deus. Então, se elas existem, é porque é da permissão de Deus. Mas o Senhor é poderoso para nos livrar de toda a peste perniciosa. Ele fala no versículo 4, ele te cobrirá com as suas penas. Ele começa a falar na terceira pessoa. E debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade, escudo e broquel, né? Ou seja, o nosso Deus, ele é o nosso refúgio, fortaleza, ele é o nosso escudo. Tudo nós temos, né, neste salmo. Este salmo, ele é muito forte, eu costumo dizer, ele é poderosíssimo. Poderoso é o nosso Deus, mas nós cremos na sua palavra. Se ele foi escrito, porque Deus, né, permitiu para nós sabermos a grandeza do teu poder, para que nós possamos hoje saber, entender e compreender que não existe nenhuma ferramenta no mundo espiritual que Satanás venha preparar, como é o tema desta campanha, contra nossas vidas, que ela venha prevalecer. Nós temos, né, o Salmo 91 como uma prova disso. Também fala o salmista no versículo 5, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. É só mesmo no sentido espiritual, né, para compreender
essas palavras. Mas muitas pessoas às vezes ficam pensando, mas o que é espanto noturno? Certamente, né, as forças das trevas, da maldade que atuam no mundo espiritual, né, nas noites, nas esquinas, nas madrugadas, fazendo, né, algo que é para atingir alguém, que são chamados também das obras de Satanás. E as setas que voam de dia, são muitas setas que nós estamos sujeitos aqui nessa terra de receber, seja na saúde, seja na vida espiritual, na vida sentimental, na vida física. Estas setas é quando nós não estamos preparados. É por isso que é necessário estarmos buscando sempre a cobertura. No Salmo 91, eu sempre aprendi com o Senhor. É um salmo que eu trabalho com a campanha da minha família no altar. O Senhor pediu que buscasse todos os dias, 0 horas, a proteção dele neste salmo para mim, a minha família e todos aqueles que estão enganjados conosco nesta obra, neste ministério, fazendo esta campanha. Eu costumo dizer como o Senhor me direcionou: blinda-nos com este salmo, porque cada versículo deste salmo é uma promessa de Deus, e é muito importante que nós estejamos buscando, clamando, orando e pedindo ao Senhor a sua proteção. E ele continua dizendo, nem peste, como eu já disse, quando ele se referiu à peste, né? A perniciosa no versículo 3, no versículo 6 ele completou, nem peste que ande na escuridão, né? E nem as mortandades que assolem ao meio-dia. Também como à noite o inimigo usa das suas estratégias para fazer as obras do mal, não é só à noite, nas madrugadas, também ao meio-dia. Sabemos que ele também assola, ele tem tentado, né, nos atingir com todo tipo de mortandade. É tanta coisa que ele tenta nos assolar. Essas mortandades se referem à enfermidade. Também tudo está ligado uma coisa a outra, as setas malignas. Mas o versículo 7 vai nos dizer que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Oh, glória! Aleluia! É o Senhor que está dizendo. Se nós confiarmos, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa proteção, nós temos que refugiar nele, porque Ele quem disse na sua palavra, Deus diz na sua palavra, que pode cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O salmista começou fazendo a oração para ele, como eu disse na primeira pessoa. E depois Deus foi tomando ele e ele foi direcionando para você, para mim hoje, que nós temos este privilégio de ler, de meditar neste salmo tão tremendo. E ele ainda continua dizendo, olha só, a promessa de Deus, se nós crermos, eu digo assim, somente com os teus olhos, no versículo 8, olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Então, o Senhor é o nosso refúgio e nós temos que nos refugiar nele, somente nele. Quando fala no versículo 10, que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, significa que quando o mal vier, ele não vem atingir a nossa casa. Tenda, no sentido literal, é mesmo que uma casa, né, que você armou ali para ficar ali, talvez seja por alguns dias, né? Geralmente isso acontece em acampamentos ou outros lugares, mas no sentido espiritual ela também representa a casa, significa o nosso corpo, templo e morada do Espírito Santo. Então o Senhor está nos dizendo no Salmo 91, no versículo 10, que é possível que nenhum mal venha nos suceder e que nenhuma praga chegue à nossa tenda. E ele conclui dizendo, versículo 11, porque aos seus anjos, ou seja, Deus, né?
ele falando, o salmista, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Que Deus é quem pode ordenar os seus anjos para nos guardar e nos proteger, né, em todos os nossos caminhos. É interessante que lá em Mateus, né, na tentação de Jesus, quando ele foi tentado no deserto, no versículo 4, Mateus capítulo 4, versículo 5, versículo 6, vai nos dizer: então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre um pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Que coisa tremenda. Satanás, conhecedor da palavra, e ele procurou tentar Jesus usando a palavra, e ele terminou dizendo: e tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. É interessante que ele sabia que Deus, ele é quem dá ordem aos anjos ao nosso respeito, para nos guardar e nos livrar. Por isso que o Senhor Jesus, sabe, conhecedor também de todas as coisas, ele é a própria palavra. Sabemos que ele diz que não tentarás o Senhor teu Deus, a resposta que ele deu. Ou seja, ele deixou claro para o adversário das nossas almas, mesmo que nós sabemos que o Senhor é quem dá ordem aos anjos dele ao nosso respeito, nós não devemos fazer coisas tentando a Deus, ou seja, achando que Deus, né, é obrigado todo tempo, em todo momento. Claro que nós temos que estar andando de acordo, em conformidade com a tua palavra, como Deus, né, ele, mesmo que nós não somos merecedores, ele nos protege, mas nós não podemos, às vezes estamos fazendo coisas que não agradam a Deus e exigir que Deus venha nos guardar, nos livrar. Mas naquele momento Satanás deixou claro ali para Jesus que ele sabia que é Deus a quem dá ordem ao nosso respeito, mas Jesus também deixou claro para ele que isso é quando Deus permite, quando Deus quer. Sabemos que nós temos que confiar inteiramente nele, que ele é quem dá ordem aos anjos ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. E continuando a leitura deste salmo, também vamos ver que ali, Lucas, ele diz no capítulo 4, né, do versículo 9 ao 12, ele repetiu essa mesma palavra. Quando Satanás chegou até Jesus ali e levou no lugar, ali no deserto, para o provar, né, o experimentar, colocou ele no alto pináculo, ou seja, no alto do monte, no lugar bem alto, e ele disse assim: se és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo, né? Em outras traduções bíblicas ficou mais fácil para compreender, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Então, mais uma vez, ali Lucas, né, escreveu também, contando, né, o que aconteceu, e ele diz que ele te sustentará, eles te sustentarão nas suas mãos. Ou seja, quando Deus dá ordem aos anjos ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos, ele permite que eles nos sustentam com as suas mãos. Eu imagino, conjecturando, que ele nos carrega no colo, né? Os anjos do Senhor acampam ao redor. Também tem um versículo que fala: daqueles que eu temo, os guardo, os livro de todo mal. E não nos deixa tropeçar com os nossos pés em pedras. E nós vamos ver que este salmo, ele é tão profundo. Ele é tão profundo que só mesmo pelo Espírito Santo de Deus, para que nós possamos interpretar. É tantas coisas, né, que é mistério de Deus. Quando Deus fala, permite o salmista escrever esse salmo, no capítulo 91,
E o versículo 3 vai nos dizer: pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Sabemos que todos os dias o Senhor tem nos dado autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E ele fala que porque tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Então, se nós servimos a ele, se nós o amamos, porque ele nos amou primeiro, e nós temos a total certeza e convicção que quem nos coloca no lugar alto, no alto retiro, é o Senhor Deus, é o lugar da sua habitação, espiritualmente falando, é o lugar onde é o esconderijo, e é a sombra do onipotente. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. Nós vamos poder descansar. E nós vamos neste momento estar orando, clamando a Deus. O salmista diz ainda mais: ele me invocará e eu lhe responderei, no versículo 15. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Mais uma vez o Senhor está dizendo que nós, quando clamamos a ele, invocamos a ele, ele nos responde. E ele sabe, nos momentos de angústia, de aflições, nos momentos ali que nós pensamos que estamos só, o Senhor, ele fala: livrá-lo-ei. Ou seja, ele é quem nos livra, nos protege de todo mal. Por isso que ele fala: nenhuma praga alguma. Não sei, se você tem passado por esses momentos de enfermidade, com tanta... A gente sabe que é período das pestilências, o coronavírus, a gente sabe que a pandemia, muitas pessoas, infelizmente, tiveram a sua casa acometida, muitos escaparam da morte, e sabemos que muitos, também padeceram sem Jesus, sem Cristo, outros o Senhor preparou, recolheu, mas o salmista fala: dar-lhe-ei abundância de dias. Quando nós escapamos, da morte, quando Deus tem plano na nossa vida, quando Deus tem nos livrado, não tem deixado o mal chegar até a nossa tenda, ele fala: dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Até que o Senhor venha, nós estaremos aqui clamando pela sua proteção, clamando, pela cobertura espiritual. Esta campanha é uma campanha de revestimento espiritual. E nós estamos buscando no Salmo 91, estamos buscando tantas passagens bíblicas que nos dá, nos ensina quais são esse revestimento, o que é esse revestimento espiritual. Como nós já buscamos na armadura de Deus, em Efésios 6, capítulo 10, do versículo 10, ali, Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 18, também semana passada. Temos muitos referências na Bíblia, que o Senhor nos dá garantia, o Senhor nos mostra, nos revela que Ele é a nossa proteção. Por isso que nós temos que estar buscando todos os dias. Não pare de orar, não pare de buscar. Creia, você que está ouvindo essa palavra, que Deus, Ele é poderoso para que você possa habitar no esconderijo dele, do Altíssimo. Descansar. Quando fala descansar, é interessante, Pode vir as lutas, pode vir as tribulações, mas quando nós estamos no esconderijo do Altíssimo, Ele faz com que a tua sombra, é também a nossa proteção, e nós podemos confiar nele, nós podemos descansar daquilo que você entregou nas mãos dele, daquilo que você pediu a ele. Porque uma coisa você põe na mão de Deus, depois tira de novo, porque você não sabe, às vezes, como orar, como pedir. Mas quando nós colocamos na mão dele, confiamos plenamente, nós podemos dizer que nele nós iremos descansar. Confia no Senhor, saiba que Ele é poderoso. Ele é poderoso para nos guardar, para nos livrar, nos proteger. Não existe nenhuma arma forjada do inimigo que venha,
contra nós que ela prevaleça, a não ser que nós estejamos, como eu disse, desprovidos, né, de proteção espiritual. Amém? Vamos estar orando nesta tarde. Eu creio, onde este áudio chegar, que Deus possa te alcançar e que este salmo, né, venha se tornar, que você possa crer e colocá-lo em prática na sua vida. Como assim? Você possa acreditar, né, que o Senhor, Ele é o teu esconderijo. Então pode vir a adversidade que for, pode vir, né, o mal que for, e ele não vai alcançar, ele não vai alcançar a tua tenda. O Senhor vai te proteger, vai te guardar. É para isso que ele permitiu que este salmo, né, no sentido espiritual, ele é tantas palavras, assim, se formos analisar, é mistério de Deus, né? Mas isso tudo é para que nós possamos guardar, né, a tua palavra, viver a tua palavra. Ele vai nos proteger, né, nos dar ordem aos anjos ao nosso respeito, que pode nos sustentar nas mãos, né, nos guardando, eu creio, nos carregando no colo, para que nós não venhamos tropeçar nas pedras da vida. São tantas pedras que muitas das vezes nós tropeçamos e até podemos cair, mas vamos confiar no Senhor, que o Senhor, Ele levanta. O cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Ainda que você tenha tropeçado em alguma pedra, que o Senhor possa te levantar, que o Senhor possa, né, estender as mãos e te levantar, e você possa crer e confiar nele, porque Ele é o teu esconderijo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ó Deus, Pai, Paizinho, neste momento eu oro, entro na tua presença, clamando a ti, Senhor, pela tua proteção, Pai, porque esta era a segurança do salmista, né? E ele disse que também é a segurança de todo aquele que habita no esconderijo do Senhor. Nós podemos descansar quando nós confiamos no Senhor, porque o Senhor, Ele é o nosso refúgio. O Senhor é o Altíssimo, que é a nossa habitação. É somente em Ti que nós podemos, né, refugiar. E eu peço a Ti, Pai, continue nos blindando com este salmo. Blinda nossa casa, blinda nossa família, Pai. Tudo quanto nós temos, Pai, nós temos que entregar nas tuas mãos, clamar pela cobertura do teu sangue. São várias armas que nós temos, clamar pela cobertura, né, pelos requisitos da armadura de Deus. Nós temos que estar buscando revestimento todos os dias da nossa vida, Pai, para que nós possamos viver, Pai, esses dias maus, porque não tem sido fácil. A tua vinda está se aproximando e nós sabemos que temos muitas armas contra o inimigo, e essa é uma das armas poderosíssimas. O Salmo 91, quando nós cremos em cada versículo, cada palavra que o Senhor permitiu que fosse escrita, Pai, na palavra do Senhor. E esta palavra, ela vive até hoje, ela é viva, ela é eficaz. Não falha, o Senhor é um Deus que não falha. O Senhor é o Deus que guarda, livra, protege. Não temos que temer ao homem, não temos que temer ao adversário, nós temos que temer a Ti, Pai. Sabemos que o inimigo anda assim ao nosso redor, procurando quem possa tragar, mas nós temos que temer a Ti, porque o Senhor, sim, é o nosso escudo, é o nosso refúgio. O Senhor é poderoso, Pai. Dai-nos a proteção, Pai. Nos livra, Senhor, de todas as setas que voem de dia, de todas as pestes, Pai, como diz a Tua palavra no Salmo 91, todas a peste que anda na escuridão, Pai.
as mortandades que tem assolado ao meio-dia, são tantos espíritos de enfermidade, meu Deus. Tantas pessoas sofrendo, morrendo, com as setas malignas. Sabemos que com esse ministério de libertação, ele é muito árduo, é muito espinhoso. Sabemos que é somente com a vida consagrada a Deus, em jejum e oração, que nós vamos saber, Pai, interpretar esta palavra e fazer que ela se torne eficaz na nossa vida, que nenhuma peste que anda na escuridão, né, as mortandades que assolam ao meio-dia venham nos atingir. O Senhor pode até permitir cair 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, como o Senhor é poderoso, meu Deus. 1000 ao nosso lado, meu Deus, e 10.000 à nossa direita, ou seja, pode ser 10.000, né? Ao nosso lado esquerdo, e 1000, né, à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, meu Deus. Somente o Senhor para fazer isso por nós, somente o Senhor, Pai. E o Senhor fala que com os teus olhos é o Senhor quem olha e vê tudo, e vê todas as coisas. E é o Senhor, né, que dá a recompensa aos ímpios, porque nós cremos e confiamos, Pai, que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é a nossa habitação, e um dia nós iremos morar com o Senhor eternamente. Por isso eu te peço, Deus, que o Senhor possa bradar do céu neste momento, nos reveste, Pai, com este salmo. O Senhor possa enviar teus anjos, acampa teus anjos, Pai, mesmo ao nosso redor. Só o Senhor quem pode dar ordem, para que os anjos venham nos guardar e nos proteger em nossos caminhos, seja os caminhos maus, que o Senhor não venha deixar-nos tropeçar em alguma pedra, mas se caso que nós venhamos tropeçar, o Senhor venha nos sustentar com as tuas mãos. Tem misericórdia, Pai, de nós, quando nós estivermos, Pai, ali recebendo a afronta do inimigo, porque ele luta de todas as formas, de toda maneira. Que o Senhor venha nos revestir de autoridade, de poder, que nós tenhamos, Pai, né, o poder que vem do alto para pisar na cabeça de serpente e escorpiões. Não é literalmente falando também, sim, é claro, que Deus livra da serpente, Deus livra, mas sabemos que no mundo espiritual nós lutamos todos os dias, são muitas serpentes. Nós vemos que o inimigo, ele tenta de todas as formas nos atingir, mas nós temos que confiar no Senhor, crer, né, que o Senhor tão encarecidamente nos amou. E é por isso que o Senhor tem nos livrado. Quando o Senhor fala que nos coloca num alto retiro, é maravilhoso demais. É o lugar mais alto, o esconderijo do Altíssimo, aonde nós podemos ver que o exemplo da águia, ela coloca, né, os seus filhotinhos no penhasco, no lugar mais alto que ela consegue sobrevoar, quando ela tem ali os seus filhotes, para que nenhuma presa, para que nenhum predador, né, venha fazer dos seus filhinhos presa, atingir eles, alcançar eles. Por isso que nós temos que, né, pedir ao Senhor que seja assim conosco também. Nos esconde, Pai, no alto retiro, nos coloca no alto. E eu creio, Pai, seja em qualquer momento da nossa vida, seja no momento de angústia, o Senhor é quem pode nos livrar. Quando nós clamamos, oramos, pedimos a Ti pelo Teu socorro, Pai. Pedimos a Ti, Senhor, pela Tua intervenção, que o Senhor possa nos ouvir, que o Senhor possa, Pai, nos livrar. Livra da angústia, livra da tristeza, livra das aflições. Livra, Pai. Sabemos que as adversidades nós temos que passar, mas o Senhor passa conosco. O Senhor, às vezes, não nos livra das adversidades, não nos isenta delas, mas o Senhor é quem passa conosco. E nós vamos glorificando, exaltando e bendizendo o Teu nome. E cada um, Pai, que está ouvindo essa palavra, onde este áudio chegar, se você chegou até aqui,
Se você ainda, né, olha ao seu redor e vê quantos, né, meu Deus, o assolador, Pai, tem assolado essa humanidade, tem ceifado tantas almas, tantas vidas, Pai. E nós estamos aqui porque o Senhor tem nos dado abundância de dias, até que nós venhamos alcançar a nossa salvação. Que o Senhor abençoe poderosamente. Que o Espírito Santo de Deus possa ainda mais interpretar a essência deste salmo, desta palavra. É uma palavra muito forte, o Salmo 91. E eu gosto muito porque é como uma promessa, né? Garantida por Deus de nos proteger. O nosso Deus é um Deus que não falha, oh glória. É um Deus zeloso, aleluia. É um Deus protetor. Ele é a tua proteção. Meu Deus, nós vamos ler aqui muitas palavras. Ele é o guarda fiel do teu povo. É o guarda de Israel que não dorme, ele não cochila. Né? O Salmo 121 vai nos dizer também desta proteção. É o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos livra. Porque muitas pessoas às vezes não entendem, tem que ficar pedindo livramento toda hora, buscando. Imagina nós pedindo, buscando, já não é fácil. Quando nós não buscamos, aí as coisas se tornam mais difíceis, se tornam pior. Todos os dias nós ficamos à mercê de tantas coisas que o adversário tem tentado contra nós. Mas com Deus, eu creio, com Jesus, nós somos mais do que vencedores. Nós, né, somos protegidos por Ele. E Ele tem nos colocado no seu esconderijo. Que você possa estender as tuas mãos, que eu profetizo sobre a tua vida, proteção de Deus. Creia para a tua vida, para a tua casa, tua família, as pessoas que você ama, né? É como uma mãe que o filho quando sai, ela não dorme enquanto ele não chega. Sabemos quem é mãe, sabe responder bem isso que eu vou dizer agora. Assim é o nosso Deus. Ainda que uma mãe venha desamparar o seu filho, o Senhor ele não nos desampara em momento algum. Ele nos prometeu de nos guardar até o fim. E Ele estará conosco até a consumação do século. Receba esta palavra, este revestimento espiritual que você precisa no Salmo 91. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.